Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa sexta-feira, 7 de novembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Seja um vídeo, seja uma live, você seja notificado para estar presente. Por fim, eu peço a você que também, se tiver a possibilidade de hypar esse vídeo, para que a gente possa ter um engajamento melhor perante a plataforma e que a gente possa ser recomendado para que outros rubro-negros possam estar aqui se juntando conosco. Dito isso, vamos às notícias do Mengão dessa sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Depois do empate com sabor de derrota contra o São Paulo na Vila Belmiro na última quarta-feira, a delegação do Flamengo desembarcou nas primeiras horas dessa quinta-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Sem descanso, o elenco já se reapresentou ontem, quinta-feira, mesmo às 16 horas e 30 minutos no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida de domingo contra o Santos no Maracanã. Na atividade de ontem, os jogadores que foram titulares diante do São Paulo na quarta-feira fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram além da própria academia, foram também ao campo em atividade técnico-táticas com o staff e com Felipe Luiz. O empate contra o São Paulo garantiu matematicamente o Flamengo na Libertadores da América 2026 por conta da distância de pontuação entre o Flamengo e o oitavo colocado na atualidade. Uma das boas novidades dos últimos dias é que o centroavante Pedro, desde quarta-feira, já realiza atividades individuais no campo, porém ainda sem o uso da bola, juntamente com os médicos e fisioterapeutas do clube. Hoje, sexta-feira, o técnico Felipe Luiz faz daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, a penúltima atividade em preparação para a partida contra o Santos domingo no Maracanã. O Flamengo faz a penúltima hoje 9h30, amanhã repete 9h30 sábado, o último treino final. Por falar em Santos, jogando ontem à noite contra o nosso principal adversário na briga pelos títulos da temporada, o Palmeiras, o time santista foi derrotado por 2-0 e terminou a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, vindo ao Rio de Janeiro no próximo domingo com Neymar e tudo, porém muito pressionado. Com o resultado de ontem, o Palmeiras abriu 3 pontos sobre o Flamengo e 2 vitórias a mais. Portanto, temos que ter, além de sermos mais decisivos nos nossos jogos, precisamos contar também com a ajuda dos adversários que vão enfrentar o Palmeiras para a gente poder ainda brigar por esse título. Lembrando que todos os ingressos para Flamengo e Santos domingo no Maracanã estão esgotados. Teremos casa cheia com mais uma partida com grande público no Maracanã, para variar. Com gol marcado diante do São Paulo na última quarta-feira, o craque uruguaio da camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta, ultrapassou o argentino Doval e assumiu o posto de maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 95 gols marcados. Agora, além de ser o jogador do clube, juntamente com Bruno Henrique, que mais conquistou títulos vestindo a camisa do Flamengo, Arrascaeta na história como o maior estrangeiro artilheiro da história do Flamengo. Palmas para Jorge de Arrascaeta. Falando em uruguaio, está previsto para domingo a confirmação dos convocados da Celeste Olímpica para a data FIFA de novembro. Existe aí a expectativa dos 4 uruguaios que estão no Flamengo: Vinha, De La Cruz, Varela e Arrascaeta, que sejam convocados, pois todos estão na pré-lista do técnico Marcelo Bielsa. Sobre Gonzalo Plata, muitas incertezas se o Flamengo
O multou ou não? Na minha opinião, acho que o Flamengo multou sim. E o atleta foi à rede social responder mensagem de torcedor afirmando que mentalmente ele está mal. Ora, meus amigos, aí nós fazemos uma pergunta. O Flamengo não sabia que mentalmente o Plata estava mal? O Felipe Luiz não sabia que mentalmente o Plata estava mal e mesmo assim estava escalando? O tão falado profissionalismo tão batido na campanha de Luiz Eduardo Batista parece que está andando bem longe do CT Ninho do Urubu. Essa é que é a verdade. A Conmebol, meus amigos, ela trabalha com 4 nomes em vista para apitar a grande final entre Flamengo e Palmeiras no próximo 29 de novembro, em Lima, do Peru. Saiba quem são os 4 juízes que estão disputando estar nessa final. O primeiro é o argentino Facundo Telo, que ano passado apitou Peñarol 0, Flamengo 0, no Uruguai, que eliminou o Flamengo da Libertadores do ano passado. O segundo é Jesus Valenzuela, o venezuelano que apitou esse ano Flamengo 1, Racing 0, jogo de ida da semifinal da Libertadores e não foi muito bem, picotando muito jogo naquela oportunidade. O terceiro é Vilmar Roldan, né? Colombiano, não apitou esse ano o jogo do Flamengo, mas está entre os que mais apitou os jogos do Flamengo na competição. Ficou marcado pelo pênalti marcado contra o Flamengo na final da Sul-Americana no ano de 2017, quando o Independiente ganhou a competição dentro do Maracanã. Vilmar Roldan é o árbitro mais experiente da Conmebol nesse momento. E o último, correndo por fora, Piero Mazza, chileno, que apitou a volta do Flamengo tanto nas quartas de final contra os Estudiantes como nas semifinais contra o Racing. Tem muita possibilidade. Portanto, a Conmebol trabalha com 4 nomes para apitar a final. Facundo Telo, argentino, Jesus Valenzuela, o venezuelano, Vilmar Roldan, o colombiano e Piero Mazza, o chileno. Meus amigos, ontem, quinta-feira, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, em mais uma partida da Superliga Feminina de Vôlei, enfrentou o Tijuca no Tijuca Tênis Clube e venceu por 3-0, mantendo assim 100% na competição. São 3 jogos e 3 vitórias nesse momento. O Flamengo, que tem um jogo a menos por conta de um adiamento de um jogo contra o Fluminense, mais agora para dezembro. A próxima partida do Flamengo, do Sesc Flamengo, é somente na próxima sexta-feira, dia 14, contra o Brasília, às 18h30 no Maracanãzinho, com transmissão do Sport TV. Decisão também na Copa do Brasil Sub-20, pois depois de perder no jogo de ida por 2-0 jogando em Belo Horizonte, o Flamengo recebeu ontem no Estádio Luso Brasileiro da Portuguesa Carioca o Atlético Mineiro e venceu no tempo normal por 2-0, levando assim a decisão para a cobrança das penalidades máximas, onde o Flamengo foi derrotado por 4-3, tendo como o destaque negativo a perda do pênalti pelo meio atacante Joshua do Flamengo. Mais uma eliminação para o Sub-20 do Flamengo, que vem numa temporada não muito boa, né? Uma temporada que deixa a gente preocupado quando se pensa em base de clube. Bom, o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro de 2025, começando com 62.156 torcedores em 10º lugar contra o Vasco, até o maior público até então, de 72.565, ocupando a primeira colocação quando da partida contra o Cruzeiro no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vão acontecer entre os dias 8 e 10 de novembro a venda dos ingressos para o setor exclusivo da torcida do Flamengo na final da Libertadores em Lima, no Peru. As vendas serão exclusivas para o setor 3, setor norte, onde ficará a torcida do Flamengo no valor de $95, cerca de mais ou menos ali R$509. Cada sócio titular do plano poderá adquirir um ingresso, uso pessoal e intransferível, e a carga nesse momento é de 12.500 ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo. Dose dupla de Flamengo no domingo.
às 15 horas, o Flamengo Basquete enfrenta no Maracanãzinho o Pato Basquete em mais uma partida do NBB 2025-26. E o futebol do Flamengo, às 18h30, vai ao Maracanã enfrentar o Santos do Neymar em partida do Campeonato Brasileiro. Portanto, dose dupla de Mengão lá no próximo domingo, dia 9 de novembro. Flamengo e Palmeiras disputarão em mesmo dia e horário os jogos das 4 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Portanto, quando tiverem faltando 4 partidas para finalizar o Campeonato Brasileiro de 2025, todos os jogos de Flamengo e Palmeiras acontecerão no mesmo dia e no mesmo horário, para que não haja favorecimento algum dos dois clubes na briga pelo título de campeão. Ontem, 3 jogos encerraram a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Em Fortaleza, na Arena Castelão, Ceará 1, Fortaleza 1. No Maracanã, Fluminense 1, Mirassol 0. E no Allianz Parque, Palmeiras 2, Santos 0. Eu sou o Marquinhos Assunção. Essas são as notícias do Flamengo nessa sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.